Olá, bem-vindas, bem-vindos. Hoje o nosso tema é empatia. Tema que está bastante em voga, muita gente fala sobre empatia, mas é interessante a gente mergulhar um pouco no significado do que é empatia, né? Um dos grandes teólogo e filósofo aqui no Brasil que fala muito sobre o papel da empatia na construção de um novo mundo é o Leonardo Boff, né? E ele diz uma coisa muito interessante, que a empatia tem o conjunto de valores que se encontra dentro da empatia, né? São os valores fundantes e fundamentais para a construção de uma nova sociedade. Mas por que isso? Porque ele diz também que a empatia ela não é só entre seres humanos, mas a empatia é com relação a todo o ecossistema que nos cerca, né? Então, eu tenho que experimentar a empatia não somente para com quem é igual a mim, mas a empatia para com a natureza como um todo. E aí entra a flora, entra a fauna, enfim, nós temos toda uma diversidade, né, que busca essa conexão com a gente, né? Bom, ah, um grande psicólogo também levantou uma questão muito interessante, Franz de Waal. Ele diz que o desafio da humanidade, ao encontrar a empatia, é ser capaz de estender a estranhos a mesma relação de conexão e a mesma relação amorosa que você tem para com os seus familiares mais próximos e seus amigos mais próximos. O que significa a gente ser capaz de estender a estranhos essa relação empática, essa relação de acolhimento? E nós precisamos entender, então, o que é empatia, né? Porque se esse desafio, Franz de Waal fala, o dia que nós olharmos um menino de rua, né, envolto em seus panos e cobertores, e não sentirmos ele uma ameaça, mas sentirmos por ele a vontade de acolhê-lo como se fosse um parente, um amigo íntimo nosso, então esse mundo vai ser um outro mundo. Um psicólogo de origem iraniana, que inclusive morou aqui no Brasil, em São Luís do Maranhão, Hussain Hazrai, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele veio ao Brasil por conta de tudo aquilo que acontecia no Irã, de perseguição aos Bahá'ís, naquele país, já no final da década de 70, início da década de 80, e acabou se tornando professor da Universidade Federal do Maranhão, um iraniano que não sabia português, aprendeu português, e ele dizia: eu senti que o povo brasileiro demonstrou empatia para comigo. E ele, então, escreve um artigo sobre empatia muito interessante e que eu quero destacar a vocês aqui alguns elementos que ele traz que eu acho assim fundamentais. E é uma visão a partir, de novo, de um psicólogo, né? Ele diz que a empatia é a visão consciente que o ego, o eu, possui da consciência do outro. A empatia é a visão consciente que o meu ego, eu mesmo, posso possuir com relação à consciência do outro. Quando eu tenho essa percepção que o outro tem uma consciência e eu sou consciente da consciência do outro, eu sou consciente do quê? Sou consciente das dores, sou consciente dos desafios, sou consciente das vitórias, sou consciente das conquistas, sou consciente das dúvidas. Eu passo a ver o outro não como um ser estranho. Agora, vejam só, lembro logo no início da minha fala, eu falei a empatia, segundo Boff, Leonardo Boff, ela se estende a todos os seres criados, a tudo aquilo que existe, né? Nesse planeta Terra, que é pelo menos onde está o foco da nossa empatia. Então, se eu tenho consciência da consciência dos animais, se eu tenho consciência da consciência das árvores, das águas, do ar, né?
e ter consciência da água, do ar, que são minerais, ou fazer mas que consciência, mas tem o entendimento do que significa aquilo para mim, e o que significa aquilo, aquela constituição como sendo algo vital para a existência de todos, eu tenho consciência da consciência dela, então eu estou praticando a empatia. Hazraí diz que a mobilização das forças que se destinam à empatia depende grandemente do exemplo da mãe. Interessante isso. Não estamos querendo culpabilizar nem responsabilizar as mães. Mas ele fala que responde em boa parte da boa influência da mãe. Pois a empatia é resultante da capacidade de emular, de seguir o exemplo do outro. Interessante isso, né? A empatia é resultante da minha capacidade de emular, de seguir. A palavra imitar não seria bem aplicada aqui, porque parece imitação sempre nos leva à ideia de seguir de forma cega, né? Emular significa, então, exatamente eu seguir o exemplo do outro, né? Ele diz que, então, a emulação, a identificação e a interiorização são 3 aspectos constituintes da empatia. Eu consigo ter empatia quando eu vejo um exemplo, quando eu identifico que aquele exemplo me diz algo, e daí, então, eu introjeto, eu interiorizo isso em mim. Voltemos, então, àquela definição de Franz de Waal, né? A empatia é eu estender a estranhos a mesma energia de amor que eu dedico à minha família e meus amigos. Mas aí a gente pode dizer, espera aí, mas a estranhos o mesmo amor? Eu não estou dizendo o mesmo amor. É a mesma energia de amor, a mesma postura de amor, que é uma postura de reconhecer a consciência do outro. Então, quando a criança ela emula o modelo da mãe, imita o modelo da mãe, né? Crianças, segundo Hazraí, só emulam e imitam aquilo que elas amam. Então, a empatia é fruto do amor. Então, esse amor que nós estamos falando, né, é o amor ágape, né, o amor que se estende a tudo e a todos, não o amor eros, que é direcionado a uma pessoa, né, mas o amor fraternal, o amor universal, o amor de reconhecimento da posição, do direito de ser e de existir do outro. Então, por isso que a gente fala, né, que o psicopata, né, aquele que rompe a sua relação com os demais e com a sociedade, né, pior do que o sociopata, um psicopata, ele não reconhece a empatia, porque ele não vê o seu eu espelhado no outro, né? Então, quando Hazraí diz que, em parte, a mãe, né, porque, claro, a outra parte é a sociedade, a outra parte são as pessoas que nos cercam, a outra parte é o ambiente que me cerca, isso tudo vai me levar a ser um ser empático ou não. E saber exercer a empatia, né? Então, aí está o nosso desafio. Nós sabemos o que é empatia, né? Empatia é o meu eu consciente, eu estar consciente que o meu eu reconhece a consciência do outro. Isso é ser empático. Isso é ser capaz de me conectar na mesma dimensão energética do outro, né? Agora, a empatia tem muito a ver com a nossa inteligência emocional, né? Uma pessoa que tenha uma inteligência acadêmica muito refinada não é necessariamente alguém que vai ser empática, que vai reconhecer a consciência dele através da consciência do outro, né? Então, um aspecto da nossa inteligência emocional, que é a sensibilidade, né, ela afeta a forma como eu percebo as coisas à minha volta. Então, eu preciso
exercitar a minha sensibilidade, me tornar um ser sensível, para que eu possa perceber o que está acontecendo à minha volta, né? E aí, então, os meus poderes de imaginação, pensamento, compreensão, memória, né? Eles entram em ação, né? Se eu for incapaz de sentir ou perceber, né, o outro, eu perco essa capacidade empática, eu perco essa capacidade de que eu, conscientemente, eu tenho uma visão consciente de que há consciência no outro. Então, para que nós possamos alcançar a empatia tão falada e tão valorizada em vários círculos da sociedade odierna, da sociedade atual, nós precisamos desenvolver a nossa sensibilidade. E uma das coisas que nos leva a desenvolver sensibilidade é observar silêncio, é escutar, é ouvir, é perceber, é criar uma capacidade de percepção que vai mais além do que somente aquilo que é tátil, aquilo que eu vejo e que eu percebo de forma concreta, né? Eu só consigo perceber e exercitar a empatia se eu desenvolvo a minha sensibilidade. Sem a minha sensibilidade, a empatia não aparece. Então, o desafio da sociedade atual é que nós estamos, de certa forma, né, perdendo a nossa sensibilidade, né? Nós perdemos a nossa sensibilidade por quê? Porque nós nos tornamos seres individualistas e nos tornamos seres extremamente materialistas e consumistas. O que vale é aquilo que eu vejo, que eu toco, o que tem valor pecuniário, né? Tem valor concreto. E eu me isolo, eu me fecho. E eu deixo de ser sensível. Eu perco a capacidade de sentir, né? Então, o que o mundo clama hoje em dia, o que o mundo pede hoje em dia, né, é por essa capacidade de ser sensível. Porque de insensibilidade nós estamos plenos, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo hoje, né? Coisas que nós não imaginávamos que poderiam acontecer estão acontecendo novamente. A guerra está aí, o que está acontecendo na Ucrânia, a guerra da Ucrânia, tantas outras guerras também. Nós estamos focados na guerra da Ucrânia, porque acontece na Europa, e que, infelizmente, nós temos uma visão eurocêntrica, mas e a guerra na Síria, que perdura já há mais de década, e a guerra no Iêmen, e tantas outras guerras que existem em tantas outras dimensões, né, da existência do planeta Terra hoje. Nós estamos vivendo conflitos muito grandes. E por que existem esses conflitos? Os conflitos estão aí porque a nossa sensibilidade está cada vez desaparecendo a passos largos, né? E a sensibilidade nossa, que gera a nossa capacidade empática, que gera a nossa capacidade, como eu disse, da nossa consciência, perceber a consciência do outro, isso é algo muito precioso. Porque quando eu percebo a consciência do outro, eu dou vida ao outro e o outro me dá vida. A empatia, ela demanda essa interconexão, essa interrelação forte, né? Então, em resumo, né, nós não podemos dizer que podemos viver um mundo empático se nós não nos colocarmos na posição do outro e não percebemos no outro alguém que pode ser objeto e foco do nosso amor universal, do nosso amor mais amplo. Se nós queremos uma sociedade diferente, se queremos um mundo diferente, nós temos que ser empáticos. Quando não há empatia, nós estamos dispostos a matar. É o que está acontecendo com a guerra. O que significa depor as armas, deixar as armas de lado
e buscar o entendimento através de outros caminhos que não o do uso da força. É quando a empatia ela começa a se manifestar. Agora, a empatia não se manifesta em nada quando eu estou disposto a dar um tiro de canhão, de tanque, em cima de um prédio residencial. Eu estou desconsiderando que aqueles seres humanos que estão lá dentro têm vida, têm consciência. Por outro lado, né, não só colocando, como eu disse, o papel da mãe como sendo um modelo empático para os filhos, mas da sociedade como sendo um modelo empático. Né? As pessoas precisam reconhecer na sociedade uma possibilidade empática. Então, por exemplo, uma experiência, enfim, uma prática que eu tenho colocado em ação, e eu convido vocês também a fazerem, que demonstra a nossa empatia, o reconhecimento de que o outro existe, é quando você caminha na rua, se você está fazendo uma caminhada, né? E você cruza com pessoas, experimente dizer bom dia. Pode parecer uma coisa muito simplória, né? Eu não quero também fazer uma simplificação extrema, dizer que a empatia vai se resumir a dar um bom dia, mas experimente dar um bom dia e veja como você começa a mudar o seu entorno. Olha, eu moro perto de um shopping, moro no lugar onde passam o pessoal da limpeza urbana fazendo a varreção de rua, de folhas e tal. Nesse shopping tem vigilantes que ficam na porta do shopping, na entrada do shopping. Né? Tem uma moça que vende quentinhas na rua. Né? E eu dou bom dia para todo mundo. Eu dou bom dia para a moça que fica no ponto de ônibus e vende bolinhos e cafezinhos. Já sei o nome dela, Dona Gláucia. Eu já sei o nome do vigilante do shopping, ao qual eu dou bom dia sempre, Ismael. Ainda não sei o nome das duas que fazem a varreção da rua, mas elas se adiantam agora a me dizer bom dia, quando eu passo caminhando. Então, vejam, você muda a relação com o teu entorno. O teu entorno não são de um monte de gente estranhas. E eu dou bom dia para todo mundo que caminha na minha direção contrária. Esteja caminhando com o cachorro, esteja caminhando com quem quer que seja, o que quer que esteja fazendo. Não só dou bom dia para quem está usando jogging, não, ou está com uma roupa de exercitar-se. Né? Às vezes você não recebe bom dia de volta. As pessoas até estranham, às vezes. Né? Mas esse costume de você sair dizendo bom dia para todo mundo é uma forma de você exercitar sua empatia, porque não é para você demonstrar o amor aos estranhos. Que forma melhor do que essa? Bom, não recomendo sair dando bom dia na rodoviária, né? Não vai dar muito certo. Mas pode dar certo quando você caminha por um circuito que você conhece. Né? Enfim, esse foi só um pequeno exemplo de como eu posso exercitar a minha empatia. Né? Exercitar não quer dizer que dar bom dia é sinônimo de empatia. É um detalhe pequeno. Mas o grande exercício da empatia se dá pelo desenvolvimento da nossa sensibilidade. À medida que eu me torno sensível à dor do outro, eu me torno sensível e vibro com a vitória do outro, eu começo a ter uma boa capacidade de exercer empatia, de me aproximar da consciência do outro, ver o eu consciente do outro e desejar o bem para o outro. Que possamos, então, exercitar a nossa empatia de uma forma ampla e irrestrita.